Por que Deus permitiu o sofrimento de Jó? Imagine alguém que perde tudo e ainda assim não recebe uma explicação nenhuma. Agora imagine que esse alguém fez tudo certo. Essa é a parte da história de Jó que mais incomoda, porque no fundo a pergunta não é sobre ele, é sobre nós. Mas ninguém gosta da resposta que essa história entrega. Portanto, ela continua sendo evitada. Jó não pediu riquezas. Ele já as tinha. Não pediu proteção. Ele acreditava que já vivia do jeito certo. Jó acreditava, como muita gente hoje, que o bem vivido já era um bem garantido. Mas a vida não confirmou essa lógica. Portanto, quando o sofrimento chegou, ele não veio como correção. Veio como ruptura. Essa é a primeira coisa que dói admitir. O sofrimento de Jó não aconteceu porque ele errou. Nenhum pecado escondido, nenhuma falha secreta, nenhuma dívida espiritual. Mas os amigos insistiram nessa ideia. Portanto, não porque fosse verdade, mas porque era confortável. Se Jó estivesse sofrendo por culpa própria, então o mundo ainda faria sentido. Bastaria agir certo para estar seguro. Mas a história destrói essa ilusão. Portanto, ela nos deixa expostos. A Bíblia não mostra Deus permitindo o sofrimento de Jó para ensinar uma lição moral simples. Não é uma fábula, não é um castigo disfarçado, mas também não é um acaso. Portanto, o desconforto começa aqui. O sofrimento de Jó revela que a fé não é uma transação. Deus não é um sistema de recompensas. E isso assusta, porque significa que ser fiel não é um contrato de proteção, mas um relacionamento. Portanto, vulnerável. Jó sofreu porque a fé dele era real. Não porque era fraca. Ele não servia a Deus pelo que recebia, mas pelo que acreditava. Mas isso precisava ser revelado. Portanto, não para Deus menos, mas para o próprio Jó. Essa é a parte que quase ninguém gosta. O sofrimento não veio para explicar Deus a Jó. Veio para revelar Jó a si mesmo. Antes da dor, Jó conhecia Deus por ouvir falar. Ele conhecia regras, histórias, tradições, mas não conhecia limites. Portanto, a dor abriu um espaço onde as respostas não chegavam. E quando as respostas não chegam, algo mais profundo acontece. Ou a fé morre, ou ela amadurece. Os amigos de Jó tentaram proteger Deus com explicações. Tentaram encaixar a dor em fórmulas. Mas toda tentativa falhou. Portanto, Deus ficou em silêncio por um longo tempo. Não porque estivesse distante, mas porque nenhuma explicação seria suficiente. Deus não explicou o porquê do sofrimento de Jó, porque o porquê não sustentaria a fé dele. Só a presença sustentaria. E aqui está a resposta que ninguém gosta. Deus permitiu o sofrimento de Jó, porque a fé dele precisava sair do controle e entrar na confiança. Não confiança no resultado, mas confiança no caráter. Quando Deus finalmente fala, ele não responde à pergunta central. Ele amplia a visão. Mostra o universo, o caos, a ordem, a grandeza. Portanto, Jó entende algo que muda tudo. Ele percebe que Deus não existe para ser compreendido, mas para ser conhecido. Mas isso exige humildade. Portanto, exige dor. O sofrimento de Jó não prova que Deus é cruel. Prova que Deus não é pequeno. E isso é difícil de aceitar, porque um Deus grande demais não pode ser controlado por boas obras. No final, Jó recebe o dobro. Mas isso não apaga a dor. Não substitui os filhos. Não apaga as noites em silêncio. Portanto, a restauração não é a resposta. É apenas consequência. A verdadeira resposta foi interna. Jó saiu da história diferente, menos seguro, desse mais consciente, menos dependente de explicações, mais dependente de Deus. E talvez essa seja a pergunta que essa história joga no nosso colo. Se Deus nunca explicar o seu sofrimento, você ainda permanece? Porque a fé que só existe com respostas não é fé, é acordo. Mas a fé que sobrevive ao silêncio, essa transforma. E é por isso que a história de Jó continua viva. Não porque ele venceu no final, mas porque ele permaneceu quando tudo desmoronou. Talvez Deus não permita
o sofrimento para nos punir, portanto, talvez permita para nos levar a um lugar onde a fé não depende mais de garantias. E essa é a resposta que quase ninguém gosta de ouvir.